Plebiscito sobre a forma e o sistema de governo de acordo com a Lei nº 8.624, de 4 de fevereiro de 1993. E dentro de 30 minutos, assista Renascer, capítulo inédito. Meu amigo e minha amiga, você que acompanha o programa da Frente Republicana Presidencialista, sabe que não estamos aqui para defender nem o rei, nem os políticos. Nós estamos aqui para falar em nome do povo, porque é do povo que nos vem a inspiração e a força para continuar lutando pelos nossos ideais. E hoje, o programa veio para as ruas para ver como é que as mulheres e os homens deste país estão se preparando para votar no plebiscito que vai decidir o destino do Brasil. Vamos lá. Você gostaria de ter um rei no Brasil? Não, a minha opinião, eu votaria no presidencialismo. Por que você votaria no presidencialismo? O parlamentarismo vai comer aquela cúpulazinha ali. Eu acho que vai ter sempre um conchavo, uns acertos entre eles. E presidencialismo não é porque um errou que todos vão errar, porque os dedos da mão não são iguais. Eu continuo com o presidente, o povão colocando lá. Errou, tira como tirou o outro. Ah, perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Vem comigo aqui. Vem aqui comigo. Por que você é presidencialista? Porque eu acho que se o povo errou uma vez, né, o povo tem o direito a acertar na segunda vez. Eu acho que foi um direito que demorou a ser conquistado, né? E acho que a gente deve continuar aí e ter como exemplo o que aconteceu, né, para não poder errar futuramente. Você que é jovem, o que é que você prefere? Parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia? Presidencialismo, sem dúvida. Por que presidencialismo? Porque, veja bem, na monarquia você vai dar o poder para uma família, comer, beber, dormir e nada, não vai fazer nada. No parlamentarismo vai ter 503 só para eleger um, além de 150 milhões. E eu não quero, eu quero votar direto. Você quer votar? Você quer votar para presidente, para deputado, para tudo? Para tudo, mas direto. Ok. Deixa eu ver aqui um outro jovem. Obrigado, amigo. Muito obrigadão. Você, meu irmão, vem aqui. Você é presidencialista, monarquista ou parlamentarista? Eu sou presidencialista. Por quê? Porque não adianta a gente mudar o sistema de governo se não mudar a mentalidade do político brasileiro. Eu acho que tem que mudar a mentalidade do político, não o sistema de governo. Vamos escolher aqui. Você, meu jovem, você. Você é presidencialista, monarquista ou parlamentarista? É presidencialista. Por quê? Porque eu acho que é a forma melhor, né? Porque a gente pode escolher o governo, né? Nós temos o direito de escolher, certo? E também para tirar fica mais fácil, né? Como nós podemos colocar, nós podemos tirar também ao mesmo tempo, né? Ok, valeu, obrigado. Alguém que falou aí que é parlamentarista, cadê? Foi você? Vem cá, meu irmão, você também, já que ele fugiu, ele provocou e correu. Qual é o sistema de governo que você prefere para o Brasil? Ainda é o presidencialismo. Por quê? Porque é aquele que a gente coloca e tira, né? O presidente para nossa nação. Tem votado direitinho ultimamente? Ultimamente, correto. Foi para as ruas aí para tirar o presidente? Para tirar o presidente. Foi, pintou a cara também? Pintou a cara também. Maravilha, meu irmão. Vamos aqui atrás então. Vou dar um repeteco. Aqui, meu irmão, você que é da antiga, gente fina da antiga. Você prefere presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia? Presidencialismo. Por quê, meu? Porque o nosso regime é o que o povo brasileiro aceita. Agora, tem uma coisa aí. Há necessidade de mudar os homens e não só o regime. A gente tem que mudar os homens, outras pessoas, com outras mentalidades, para poder nós ter um regime. O senhor tem quantos anos? Eu estou com 52. Entregou, hein? Obrigadinho, um abraço. Você, jovem? Presidencialismo, porque é uma coisa que a gente possa pôr e tirar. Tá, nós vamos ter força para isso. E na monarquia, o que a gente tem? Nada. Tá ok. Rei, o que nós vamos ter? Passar fome? Presidencialismo. Presidencialismo. Muito obrigado. O Brasil é o quê? O Brasil é o quê? Vai voltar para trás? Tá ok. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Bem, amigos, na próxima semana estaremos no Recife. É a força do presidencialismo lutando para que você tenha voto livre e direto para presidente. Até lá, meus amigos. De norte a sul do país, o povo diz não à jogada parlamentarista. Apavorados com os números das pesquisas, os parlamentaristas jogaram a toalha.
Agora, querem ganhar no tapetão porque sabem que vão perder nas urnas. Você dá um voto para parlamentarismo, é um voto no escuro. Ninguém sabe como vai ser esse parlamentarismo. Eu acho que eu tenho que ter o meu direito de votar direto para presidente. Eu não confio nesses deputados, não. A nova manobra dos parlamentaristas tem um nome: referendo. Seria um terceiro turno, um novo plebiscito daqui a 5 anos. O primeiro turno foi em 63. 90% dos eleitores disseram não ao parlamentarismo. Agora, no meio da maior crise econômica e social da nossa história, inventaram o segundo turno. Mais uma vez, a maioria reacionária e conservadora do Congresso quer tirar o povo da jogada. O que vai mudar o nosso país não é a forma de governo, e sim a seriedade das pessoas que já estão lá. Os 150 milhões de brasileiros já decidiram quem vai eleger o presidente da República. O povo. O povo. O povo. O povo. É o povo. É o povo. O povo. O povo. O povo. O povo. O povo. É o povo. O povo. O povo. O povo. É o povo. O povo. Povo. É o povo. É o povo. Povo. O povo. O povo. O povo. O povo. O povo. Diga não ao parlamentarismo e à monarquia. Vote presidencialismo, vote república. 12 dias, 12 programas e do lado dos presidencialistas ninguém bota a cara na televisão. Só aparece o Milton Gonçalves e o Brizola. Isola. Será que não tem mais ninguém? Cadê os outros? Por que será que eles se escondem? Do que será que eles têm medo? Os presidencialistas estão com medo do povão. Se escondem todo dia, não vem na televisão. Boa noite, Brasil. No ar, o programa da Frente Parlamentarista Ulisses Guimarães. Quanto mais o povo vai entendendo o parlamentarismo, maior é a vontade de mudar. Nossa repórter foi ao futebol e descobriu que torcedores e jogadores já começam a entender direitinho como funciona o parlamentarismo. Acharam até uma interessante semelhança entre o parlamentarismo e o funcionamento de um clube de futebol. A força do povo é a força que pode tirar o técnico, pode tirar o primeiro-ministro e mudar tudo. O povo é que muda toda a situação. Parlamentarismo porque, como presidente de torcida, eu aprendi que a gente pode cobrar e pode haver grandes resultados, entendeu? Se a pessoa não estiver agradando, se o primeiro-ministro não estiver agradando, como um técnico de futebol, eu acho que a torcida tem força para tirar esse técnico. Eu acho que o povo tem força para mudar esse primeiro-ministro. É o povo que vota, então o povo também tem todo o direito de tirar e de colocar quem bem quer. Veja, o presidente do clube é eleito pelo voto direto, igualzinho ao presidente parlamentarista, que também é eleito por voto direto. Aí, o presidente do clube, que sabe o que a torcida quer, indica um técnico que tem um plano capaz de cuidar do time do jeito que a torcida quer. No parlamentarismo é muito parecido. O presidente parlamentarista, que sabe o que o povo quer, indica um primeiro-ministro que tem um plano para cuidar do país do jeito que o povo quer. Mas da mesma forma que o presidente do clube tem que aprovar o nome do técnico e o seu plano de trabalho com o conselho do clube, o presidente parlamentarista também tem que aprovar o nome do primeiro-ministro e o seu plano de governo com o parlamento. Entendeu? O presidente do clube é como se fosse o presidente do parlamentarismo. O conselho do clube é como se fosse o parlamento e o técnico é como se fosse o primeiro-ministro. E a torcida? Bem, a torcida, nos dois casos, somos todos nós. E veja, da mesma maneira que o técnico tem que seguir à risca o seu plano de trabalho e fazer com que o seu time jogue bem, o primeiro-ministro também tem que seguir à risca o seu plano e fazer com que esse plano funcione bem. Tanto o técnico quanto o primeiro-ministro têm que mostrar resultados. E se não conseguirem alegrar a torcida, podem ser substituídos rapidamente, antes que o campeonato termine. Exatamente nesse ponto, a gente não pode deixar de fazer uma comparação com o presidencialismo. No presidencialismo, por incompetência ou por falta de resultados, o governo não cai nunca. Ou seja, você é obrigado a aguentar um técnico ruim, mesmo vendo seu time perder até o final do campeonato. Por tudo isso, dia 21 de abril, vamos vestir a camisa do parlamentarismo. Vamos formar uma grande corrente para trazer de volta a alegria que a torcida brasileira espera há tanto tempo.
Domingo é o plebiscito do PT. Filiados do partido vão escolher de que lado o PT vai ficar. Do lado parlamentarista ou do lado presidencialista. Essa decisão é muito importante. Para mim, para o Mercadante, para o Zé Disseu, para o Olívio Dutra, para a Benedita, para o Tasso Genro, para o Meneghelli e para tantos colegas parlamentaristas. Parece estranho, parece um absurdo ver o nosso PT, ver o nosso Lula, ver a nossa bandeira no palanque ao lado de Brizola, de Quércia, de Marco Maciel. É difícil imaginar o PT ao lado de Brizola e Quércia, gente que o PT sempre combateu. Por tudo que o PT representa, pela sua coerência, por todas as suas lutas ao lado do povo, nas diretas, nas greves do ABC, no impeachment, o PT tem que ficar ao lado parlamentarista. Do lado dos que querem verdadeiramente, de maneira séria, de maneira honesta, mudar o Brasil para melhor. Nosso lado é o lado de pessoas como Roberto Freire, Mário Covas, Marcelo Alencar, Amirlando, Bisol, Ibsen Pinheiro, José Serra, Pedro Simon, Tasso Gereissati, Fleury, Erundina e tantos outros. O lado do PT é o lado parlamentarista, é o lado do povo brasileiro. Está todo mundo cansado das promessas dos políticos no período de campanha e que depois não se realizam e não se cumprem quando eles são governo. O sistema presidencialista não funciona porque ele não é construído em cima de um plano de governo discutido de forma transparente e assumido pela sociedade. Tá aí, nós acabamos de tirar um presidente corrupto e colocamos um presidente honesto, sério, mas também não está resolvendo os problemas da crise econômica do país e da crise social. Foram 3 ministros trocados em 2 meses, sem que ninguém saiba qual é o programa de governo, qual é o plano para resolver a crise econômica, com transparência, discutido, assumido por todo mundo. Esse não é o caminho, esse sistema não funciona. No parlamentarismo isso jamais aconteceria. O governo tem que ser eleito em cima de um plano discutido, aberto. Mais do que isso, no parlamentarismo, se esse plano não funciona, se o governo não cumpre, a gente pode trocar o governo, pode mudar o governo. E mais do que isso, o presidente pode mudar o Congresso e mandar deputado que não trabalha mais cedo para casa. É por isso que o Lula quer ser presidente do parlamentarismo, porque é um novo sistema, esse sim, capaz de enfrentar a grave crise da sociedade brasileira. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. Golpes. Crises. Arbitrariedades. Desrespeito à vontade do povo. A história dos 103 anos da nossa República é uma verdadeira sucessão de desastres e desmandos. E o pior é que, para ajudar a encobrir seus fracassos, os donos da República sempre impuseram aos brasileiros sua própria versão. A versão que julgam mais conveniente. Sobre a vida do país na época do reinado. Sobre as vantagens da monarquia. Uma verdade que só agora começa a ser contada. Nós vamos conversar hoje com 2 convidados muito especiais. Um deles é Marcos Veneu, pesquisador da Casa Rui Barbosa e professor do Departamento de História da PUC do Rio. O outro é João José do Nascimento Souza, que tem mestrado em estudos da África e estudos latino-americanos na Universidade do México. E é professor da Escola Teológica do Mosteiro de São Bento, no Rio. Professor, vamos falar um pouquinho sobre a nossa história. Em 88, quando a monarquia acabou definitivamente com a escravidão no Brasil, havia um projeto de integração dos ex-escravos à vida social e econômica do país. Aí veio a República. E o que foi que aconteceu então com esse projeto? O que foi que a República fez por essa parcela tão importante da nossa população? De fato, havia um projeto de integração dos ex-escravos à vida social e econômica no Brasil, que surge dentro do próprio movimento abolicionista, com a figura do engenheiro afro-brasileiro André Rebouças. Rebouças denominava este projeto de a abolição da miséria, no qual ele estabelecia o surgimento de colônias com o financiamento de casas, a assistência médica, escola e uma atividade econômica tanto agrícola como industrial. No entanto, este projeto foi interrompido com um golpe republicano de 1889, desde logo apoiado por latifundiários e ex-escravocratas. As consequências são essas que nós vemos no Brasil ainda hoje. Professor Veneu, há quem insiste em dizer que a volta da monarquia seria uma questão de saudosismo, uma espécie de retorno ao passado.
O que o senhor acha disso? Muita gente ainda acha que a história é uma espécie de rua de mão única, em que você só pode andar para frente ou para trás. Desse modo, se a República veio depois da monarquia, ela seria um avanço. Nós hoje sabemos que a história não é assim. Que existem casos como Austrália, Canadá, Japão, que estão aí para mostrar que a monarquia é perfeitamente adequada a um país moderno e até mesmo pós-moderno. Ela pode, inclusive, ajudar um país a se modernizar, como aconteceu na Espanha. O que nós queremos para o Brasil não é saudosismo, é o valor positivo da tradição, é aproveitar o melhor do passado para construir o futuro. Ajude a coroar a democracia. Colabore com a Frente Parlamentarista Monárquica. Você pode fazer isso por telefone. Os outros movimentos dispõem de apoios políticos poderosos. Nós só dispomos da sua contribuição e da minha. Por isso mesmo, vou ligar para a Disque Monarquia. Para contribuir com 100 mil cruzeiros, é só ligar para 0800 100 100. Para contribuir com 500 mil cruzeiros, ligue 0800 100 500. E para contribuir com 1 milhão de cruzeiros, ligue 0800 101 000. O valor de sua doação será incluído em sua próxima conta telefônica e poderá ser abatido do seu imposto de renda. Ligue para o futuro do nosso país. Disque Monarquia. Comunicado do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Paulo Brossard, de acordo com o Código Eleitoral, artigo 250, parágrafo 2º. Vamos continuar a conversa ontem iniciada, a propósito do plebiscito que você vai realizar no nosso país no dia 21 de abril. Falei ontem que manda a Constituição que o eleitorado decida a respeito de forma de governo, república ou monarquia, monarquia ou república, e a propósito de sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, parlamentarismo ou presidencialismo. E é por isto que a cédula que o eleitor vai ter nas mãos tem duas votações. Uma no que diz respeito à forma de governo, a outra no que diz respeito ao sistema de governo. Quem quiser votar na monarquia fará um traço, fará um X no primeiro quadrinho. Quem quiser votar na república há de fazer um sinal semelhante ali na frente da palavra república. Esta é a primeira votação, esta é a primeira opção. Mas depois desta tem a segunda, ou parlamentarismo ou presidencialismo, riscando na primeira, ou no primeiro ou no segundo quadro. Tendo falado ontem sobre a forma de governo, sobre república e sobre monarquia, é natural que hoje se comece a conversar um pouco sobre o sistema de governo, que é um pouco menos simples a sua caracterização, mas que também não é difícil. Mas não vamos abandonar de todo o problema da forma de governo. Por quê? Porque uma república pode ser tanto presidencialista como parlamentarista. Da mesma forma que a monarquia, ainda que a monarquia moderna, monarquia contemporânea, seja toda ela parlamentarista. Mas historicamente já houve monarquias que não chegaram à evolução parlamentarista.
De modo que uma decisão, de certa forma, se engrasa na outra. Elas se ligam. E eu gostaria, desde logo, de dizer uma coisa, é que há 1001 combinações possíveis. Os Estados Unidos, república e presidencialismo. Brasil também, Argentina também. Agora, a Alemanha, república e parlamentarismo. Áustria, república e parlamentarismo. E assim, Índia, república e parlamentarismo. Japão, monarquia e parlamentarismo. De modo que é preciso ter presente que estas experiências, elas não são estanques. Elas não são uniformizadas. Mas elas representam momentos históricos diferentes e experiências diferentes. Tem-se dado muita importância a respeito da eleição do presidente da República, tratando-se de república. Claro que, em se tratando de monarquia, não se fala em eleição do monarca. Tem-se falado muito sobre a eleição do presidente. Pois eu quero dizer aos senhores que a eleição do presidente da República tanto pode ser através de eleição popular como de eleição parlamentar. Os senhores querem um exemplo? Portugal. Portugal é uma república, adota o sistema parlamentar de governo e o seu presidente é eleito por voto direto do povo. Pronto. A Áustria é uma república federativa, adota o sistema parlamentar e o seu presidente é escolhido por votação popular. Já a Itália, já a Alemanha, já a Índia, já a Finlândia, já Israel, são repúblicas, adotam o sistema parlamentar. Algumas dessas repúblicas são federativas, outras são unitárias. E a eleição do presidente, nestes casos, é parlamentar. De modo que é preciso ter presente que são soluções possíveis. Qual é a melhor delas? Os defensores de uma e de outra irão dizer, irão apresentar os argumentos. Por ora, o que convém deixar sinalado é que estas variações são possíveis. Não existe nada de absoluto e de radical neste sentido. Tanto pode haver uma escolha do presidente por via direta popular, como pode haver a escolha do presidente em uma república, mesmo parlamentar, através do voto parlamentar. De modo que gostaria de dizer isso com toda a clareza, para afastar certas nuvens, ou certas confusões que se fazem a respeito deste assunto, que é um assunto relevante, que é um assunto importante. Mas por isto mesmo é que tanto cabe uma como outra forma de escolha do presidente, é que o modo de escolher o presidente não é fundamental para caracterizar o sistema presidencial ou o sistema parlamentar de governo. Tanto assim que admite um e outro. Então, como é que se distingue o sistema presidencial do sistema parlamentar? Eu dou muito valor à história. E eu diria, desde logo, que o sistema presidencial, ele se formou, ele foi traçado, foi desenhado no fim do século XVIII. O sistema parlamentar começou no século XIX e se prolongou até, a sua evolução se prolongou até o século XX. É um dado da realidade. O sistema presidencial, ele foi concebido e posto em prática e escrito, em primeiro lugar, onde? Nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos se tornaram independentes e formaram a sua federação. Foi isto no século XVIII, na penúltima década do século XVIII. É natural, por conseguinte, que os materiais utilizados para a concepção, para a armação, para a arquitetura desse sistema
sejam aqueles existentes naquele tempo. Não sejam os de hoje. É natural. De mais a mais, é preciso contar com outro dado da história. Não se trata de opinião, se trata de um dado histórico. É que no fim do século XVIII, as instituições políticas eram extremamente precárias, com exceção da Inglaterra, que tinha um governo monárquico e representativo, mas não parlamentar, até porque a Câmara dos Comuns não tinha nada de democrático. Fora da Grã-Bretanha, os demais países vigoravam o quê? Via de regra, a monarquia absoluta. A monarquia absoluta era assim na França, era assim em Portugal, na Espanha. Foi a partir do fim do século XVIII, a partir da Revolução Francesa, que começou realmente um sopro de liberalização das instituições e da sua democratização. A concepção do governo presidencial, do sistema presidencial, está marcado pela sua origem, pela época em que ele nasceu. Então, os seus autores, que foram, aliás, o que eles fizeram representou um progresso, eu considero, extraordinário. Mas foi uma concepção mais singela. 3 poderes, que já então a teoria dos 3 poderes, a divisão dos poderes em três órgãos, começava a correr o mundo, começava a ganhar universalidade. Então, escolhe-se um presidente, escolhe-se um congresso e nomeia-se um judiciário. O judiciário vamos deixar de lado, porque pelo seu caráter profissional, ele normalmente em todos os países tem uma composição e uma origem diferente dos outros poderes chamados políticos. Mas o poder executivo e o poder legislativo eram eleitos um certo dia e deveriam existir durante um certo número de anos. 4 anos, 2 anos, 8 anos. Nos Estados Unidos, o presidente da República eleito por 4 anos. A Câmara dos Representantes, corresponderia à nossa Câmara dos Deputados, eleito por 2 anos. Senado americano, eleito por 8 anos. E aí está liquidado o assunto. 4 anos por tempo certo, tempo determinado, cada qual devendo andar o seu caminho. É claro que do século XVIII para hoje, muita coisa foi mudando na educação, nos estilos, né? De modo que, debaixo da letra da lei, que não sofreu modificações, muita coisa se foi modificando na composição, na organicidade do sistema presidencial. Mas, fundamentalmente, o sistema se caracteriza pela fixidez dos prazos. Elege por 4 anos, fica 4 anos. Seja bom ou seja ruim, fica por 4 anos. Adoeça ou tenha saúde, fica por 4 anos. E o mesmo vale em relação ao mandato do Congresso, a duração da Câmara, a duração do Senado, etc. O sistema parlamentar que veio mais tarde e que nasceu em estados que eram monárquicos, e aí vai se dar um fenômeno muito interessante e muito importante, é que houve uma separação no poder executivo, ficando uma parte fixa e uma parte móvel, uma parte estável e uma parte mutável. O chefe do Estado, estável, o chefe do governo com o governo móvel. Não existe esta fixidez de prazos, salvo em relação à República, no que diz respeito à duração do mandato do presidente e a duração máxima do Parlamento, do Congresso, não a mínima. Por quê? Porque no sistema parlamentar, o mandato do deputado, digamos assim, entre nós é de 4 anos, em outros países é de 5 anos, geralmente 5 até 6 anos, normalmente 5 anos. Mas ele pode ser abreviado, ele pode ser reduzido. Através de quê? Através de um processo que se chama dissolução parlamentar. Dissolvido o parlamento, realizam-se eleições, geralmente dentro de 60 dias. E então um novo Congresso é eleito, um novo parlamento é eleito.
O mesmo existe em relação ao Poder Executivo. Eu diria melhor, aquilo que eu chamei de parte móvel do Poder Executivo, ou a parte mutável do Poder Executivo. O presidente da República continua no seu período. Nas monarquias será o rei que continua intocado. Mas o gabinete pode ser substituído, o ministério pode ser substituído. Quer dizer, não tem prazo certo de duração. Ele dura enquanto houver correspondência, enquanto houver harmonia com o outro poder. Porque, embora sejam poderes separados, eles não são estanques, eles se comunicam mais. E até alguns autores até que exageram esta intercomunicação. Mas eu prefiro dizer isso, que sendo distintos, eles se intercomunicam e permitem, por isto mesmo, uma fluidez ou uma flexibilidade que o sistema presidencial não tem, porque ele tem e obedece a prazos fixos. Esse tema é um tema rico, é um tema muito interessante, e as experiências nacionais são riquíssimas. Nacionais, inclusive a nossa, inclusive a brasileira. Mas eu verifico que a hora chegou. E eu devo encerrar esse programa. Mas prometo ainda retornar aqui amanhã para ver se encerro de uma vez com esta exposição. Esperando que o ouvinte que tenha podido acompanhar as diferenças dos dois sistemas e o que ele vai escolher. Se o sistema presidencial, se o sistema parlamentar. Da minha parte, muito obrigado e até amanhã.